Eu era um fazendeiro viúvo que vivia em silêncio, até o dia em que enfrentei o homem mais rico da região para salvar uma mulher condenada à morte. O que aconteceu depois chocou toda a cidade. Se essa história tocou você, curta o vídeo e deixe seu comentário. Aproveite para dizer de qual cidade está assistindo. É muito bom saber até onde essas histórias chegam. Acordo sempre antes do sol nascer. Não por disciplina, mas porque o sono já não me visita como antes. Fico deitado olhando o teto de madeira, contando as frestas de luz que começam a aparecer entre as tábuas, ouvindo o mugido distante do gado e o canto dos primeiros galos. A fazenda acorda antes de mim. Sempre acordou. Eu apenas acompanho. Moro sozinho há quase 6 anos. Aqui no interior de Goiás, na divisa com o Tocantins, numa propriedade que herdei do meu pai e que ele herdou do avô dele. São 230 alqueires de terra vermelha, pasto seco na maior parte do ano, algumas cabeças de gado Nelore, cercas que vivem precisando conserto e uma casa de madeira que range à noite como se estivesse reclamando da própria existência. O vilarejo mais próximo fica a 23 quilômetros de estrada de terra. Vou lá uma vez por mês, compro o necessário, troco poucas palavras e volto. Ninguém me procura. Eu não procuro ninguém. Não foi sempre assim. Houve um tempo em que esta casa tinha riso, cheiro de comida no fogão a lenha, roupa secando no varal, planos para o futuro. Houve um tempo em que acordar cedo significava começar o dia ao lado de alguém que fazia a solidão parecer impossível. Mariana era o nome dela, morena clara, olhos que brilhavam quando falava dos filhos que teríamos, mãos calejadas de tanto ajudar na lida. Casamos novos, eu com 22, ela com 19. Foram 3 anos de uma felicidade que eu não sabia que era possível até sentir. Quando ela engravidou, parecia que a fazenda inteira tinha ganhado vida nova. Eu arrumei o quarto dos fundos, pintei as paredes de azul claro, consertei a janela que emperrava. Mariana costurava roupinhas pequenas à noite, cantarolando baixinho. Faltavam 2 meses para o bebê nascer, quando ela começou a sentir dores. Dores que não passavam. Levei ela para a cidade, mas a estrada era longa demais, cheia de buracos, e o hospital do vilarejo não tinha estrutura para nada. Ela morreu no caminho, nos meus braços, pedindo desculpa por algo que nunca foi culpa dela. O bebê morreu junto. Enterrei os 2 no cemitério do vilarejo, num dia de sol inclemente que queimava a pele e secava qualquer lágrima antes que ela pudesse cair. Voltei para a fazenda e continuei a rotina porque não sabia fazer outra coisa. Alimentar o gado, consertar cerca, arrancar toco, limpar curral. A vida seguiu, mas eu fiquei preso naquele dia na estrada de terra, segurando o corpo dela enquanto o sangue manchava meu braço e o silêncio do sertão engolia meus gritos. Aprendi a viver invisível depois disso, não por medo apenas, mas por entender que nesta região, quem levanta a voz contra os poderosos costuma ser calado de forma definitiva. Tem gente aqui que manda mais que delegado, mais que juiz, mais que padre. Gente com terra, gado e sobrenome antigo. Gente que decide quem prospera e quem desaparece. Eu sabia disso antes, mas depois de perder Mariana e nosso filho, entendi que não valia a pena lutar. Melhor ficar quieto, trabalhar, sobreviver. O calor aqui é cruel. Em outubro, novembro, a terra racha, o capim vira palha e o gado fica magro, esperando a chuva que teima em não cair. O suor escorre sem parar, gruda a camisa nas costas, deixa a pele salgada e os lábios rachados. A poeira vermelha levanta com qualquer vento e cobre tudo. Entra pela janela, se deposita nos móveis, gruda no cabelo. À noite, quando o sol finalmente se vai, o frio chega rápido e intenso, e a solidão fica ainda mais pesada. Tem dias que eu passo horas sem falar uma palavra sequer. Só o som das cigarras, o mugido do gado, o ranger da porteira quando vou fechar o curral. Tem dias que eu olho para o horizonte e penso em desistir, vender tudo, ir embora para algum lugar onde ninguém me conheça.
Mas aí lembro que não tenho mais lugar nenhum. Esta fazenda é minha prisão e meu refúgio. É tudo que me resta da vida que eu planejei e que nunca aconteceu. Minha rotina é simples e repetitiva. Acordo, preparo café preto forte, como pão com manteiga se tiver, saio para dar comida e sal para o gado. Verifico as aguadas, vejo se algum bicho está doente, conserto o que quebrou. Volto para casa no meio da tarde, como algo rápido, tiro um cochilo curto na rede da varanda. Quando o sol baixa, faço a última ronda, fecho o curral, tranco as porteiras, janto alguma coisa simples, fumo um cigarro na varanda olhando as estrelas, deito cedo e não durmo. Não tenho amigos. Tenho conhecidos no vilarejo que acenam quando me veem, mas ninguém que se importe de verdade. Também não culpo ninguém. Eu mesmo me afastei. Fui eu que parei de ir nas festas da igreja, nos forrós do fim de semana, nos churrascos de domingo. Fui eu que construí esse isolamento tijolo por tijolo, silêncio por silêncio. Às vezes, quando o vento bate forte à noite, eu ouço a voz de Mariana chamando meu nome. Sei que é ilusão, sei que é a cabeça pregando peça, mas ainda assim me levanto e vou até a janela procurar por ela no escuro. Nunca tem nada lá fora, além do vento no capim e o céu cheio de estrelas indiferentes. Esta fazenda guarda todas as minhas memórias e todas as minhas feridas. Cada canto tem uma lembrança. A varanda onde nos sentávamos para ver o pôr do sol. O quarto que arrumei para o bebê e que agora uso como depósito. A cozinha onde ela fazia aquele arroz com pequi que eu adorava. Tudo está aqui, preservado pelo tempo e pela minha incapacidade de seguir em frente. Não sei se acredito em Deus. Acreditava antes. Ia na missa, rezava, pedia proteção. Depois que perdi tudo, parei de pedir, parei de rezar. Se existe um Deus, ele não olha para este pedaço esquecido do sertão. Ou olha e não se importa. Tanto faz. Minha vida estava resolvida na solidão. Eu tinha aceitado isso. Aceitado que morreria aqui sozinho, que seria enterrado no mesmo cemitério que Mariana, que ninguém choraria na minha sepultura. Estava em paz com isso, ou pelo menos fingia estar. Até o dia em que ouvi uma notícia que mudou tudo. Foi numa tarde de quinta-feira, quando fui ao vilarejo buscar ração para o gado. O lugar é pequeno, uma rua principal de terra batida, meia dúzia de casas de alvenaria, algumas de pau a pique, uma igreja branca desbotada, um mercadinho, um bar sujo onde os homens bebem cachaça desde cedo. Tem uma praça no centro, se é que dá para chamar aquilo de praça. É mais um largo de terra com algumas árvores secas e um coreto velho que ninguém usa. Estacionei a caminhonete em frente ao mercado, cumprimentei o dono com um aceno de cabeça e entrei. O ventilador de teto girava devagar, empurrando o ar quente de um lado para o outro, sem refrescar nada. Peguei 2 sacos de ração, um pacote de sal grosso, café, açúcar, fubá. Estava pagando quando ouvi a conversa no balcão ao lado. 2 homens, um magro de chapéu sujo e outro mais velho de camisa xadrez, falavam baixo, mas não tanto que eu não pudesse ouvir. O magro dizia que ia ter execução na praça no sábado. Execução pública. Uma mulher ia ser enforcada porque não conseguiu dar filho para o marido. Senti um aperto no peito. Parei com a mão no bolso, a nota de R$ 50 entre os dedos, sem conseguir me mexer. O dono do mercado pegou o dinheiro, deu o troco, mas eu mal percebi. Continuei ouvindo. O homem de camisa xadrez perguntou quem era a mulher. O magro disse o nome baixinho, como se tivesse medo de falar alto. Beatriz. Beatriz Santos. Casada com o coronel Augusto Medeiros, o homem mais rico e temido da região. Dono de terras que iam de um horizonte ao outro, gado aos milhares, políticos no bolso, pistoleiros à disposição. Um homem que fazia a lei porque estava acima dela. Meu coração bateu mais forte. Eu conhecia aquele nome, Beatriz. Não a conhecia pessoalmente, mas já tinha ouvido falar dela. Uma moça de fora, que o coronel Augusto trouxe para ser sua esposa anos atrás. Diziam que ela era bonita, educada, calada.
Nunca vi porque ela vivia trancada na fazenda dele, a 40 quilômetros dali, uma propriedade cercada por muros altos e homens armados. O homem magro continuou. Disse que o coronel tinha dado um prazo para ela engravidar. 5 anos, mas ela não conseguiu. Então ele decidiu que ela era estéril, inútil, uma vergonha. E que ia fazer exemplo dela na frente de todo mundo para mostrar o que acontece com quem não cumpre o esperado. A execução seria no sábado, meio-dia, na praça. Todo mundo era obrigado a ir assistir. Quem não fosse seria marcado como inimigo do coronel. Saí do mercado com as compras nas mãos e a cabeça girando. Coloquei tudo na caçamba da caminhonete e fiquei ali parado, olhando para o chão de terra, sentindo o sol queimar a nuca. Ao redor, o vilarejo seguia seu ritmo lento e resignado. Crianças descalças corriam entre as casas. Mulheres lavavam roupa na bica. Homens conversavam na porta do bar. Ninguém parecia chocado com a notícia. Era como se enforcar uma mulher em praça pública fosse apenas mais um evento do calendário local. Voltei para a fazenda dirigindo devagar, levantando nuvens de poeira vermelha na estrada esburacada. Minha cabeça não parava. Eu sabia quem era o Coronel Augusto. Todo mundo sabia. Ele era a lei nestas terras. Decidia eleições, comprava juízes, eliminava rivais. Quem se opunha a ele desaparecia. Às vezes, literalmente, tinha gente que sumia e nunca mais era encontrada. Tinha família inteira que tinha que abandonar tudo e fugir no meio da noite. O medo dele era real, concreto, palpável. E agora ele ia enforcar a própria esposa porque ela não tinha dado filho. Cheguei na fazenda e descarreguei a caminhonete no automático. Guardei as coisas, fui cuidar do gado, mas a cabeça estava longe. Ficava pensando naquela mulher, Beatriz, trancada há anos numa fazenda, tratada como propriedade, agora condenada à morte por algo que podia nem ser culpa dela. E o pior, ninguém ia fazer nada. Ninguém tinha coragem de se opor ao coronel. Eu também não tinha. Pelo menos era o que eu pensava. À noite sentei na varanda com um cigarro e uma garrafa de cachaça que raramente abria. Bebi direto do gargalo, sentindo a bebida queimar a garganta. As estrelas brilhavam indiferentes sobre minha cabeça. As cigarras cantavam sem parar. O gado ruminava quieto no pasto. Tudo tão normal, tão igual a todas as outras noites. Mas dentro de mim, alguma coisa tinha mudado. Eu tinha vivido 6 anos na invisibilidade. 6 anos sem me envolver, sem levantar a voz, sem desafiar ninguém. Tinha aceitado minha solidão, minha dor, minha vida vazia. Tinha me convencido de que era melhor assim, que não valia a pena lutar, que o mundo era assim mesmo e não adiantava tentar mudar. Mas naquela noite, fumando e bebendo sozinho na varanda, percebi que tinha um limite para quanto silêncio uma pessoa consegue engolir. E que carregar mais uma morte na consciência, sabendo que eu poderia ter feito algo, seria pior do que qualquer medo. Não dormi naquela noite. Fiquei na varanda até o sol nascer, pensando, pesando, medindo. Se eu ficasse quieto, Beatriz morreria. Seria enforcada na praça na frente de todo mundo, humilhada, destruída, apagada. E eu continuaria minha vida como se nada tivesse acontecido, mais um covarde entre tantos. Mas se eu aparecesse para defendê-la, o que aconteceria? O coronel não perdoava desaforo. Eu perderia a fazenda, talvez a vida. Viraria exemplo também, uma advertência para qualquer um que pensasse em questioná-lo. Minha morte seria lenta, dolorosa, pública, e talvez nem adiantasse. Talvez ele matasse os dois, ela e eu. Quando o sol riscou o horizonte de laranja e vermelho, eu já tinha tomado minha decisão. Não era uma decisão racional. Não tinha garantia nenhuma de que daria certo. Mas era a única decisão que eu conseguia viver com ela daqui para frente. Eu ia até aquela praça no sábado e ia falar. Sexta-feira amanheceu com um calor ainda mais pesado. O céu estava limpo, azul demais, sem uma nuvem. O tipo de dia que parecia sugar toda a umidade do ar e deixar só o pó e o sol inclemente.
Passei a manhã cuidando da fazenda, mas meu corpo estava no automático. A cabeça estava no dia seguinte, na praça, no que eu ia dizer e como ia dizer. Tinha uma coisa que eu não tinha contado para ninguém. Uma coisa que guardava há anos, desde antes de Mariana morrer. Uma verdade que, se revelada, podia destruir o Coronel Augusto e tudo que ele representava. Mas também podia me destruir no processo. Anos atrás, quando eu ainda frequentava o vilarejo com mais regularidade, conheci uma moça chamada Helena. Ela trabalhava na casa do coronel, era empregada doméstica lá. Uma menina franzina, de olhos assustados, que vinha ao vilarejo uma vez por mês fazer compras. A gente conversava às vezes, trocava algumas palavras no mercado, nada demais. Um dia, ela apareceu grávida, barriga de 6, 7 meses, e estava apavorada. Me procurou na fazenda, coisa que ela nunca tinha feito, e me contou tudo chorando. O filho era do coronel. Ele tinha abusado dela repetidas vezes, até que ela engravidou. Quando descobriu, ele ficou furioso. Não porque tinha estuprado a empregada, mas porque agora tinha prova viva do que tinha feito. Então ele arrancou o bebê dela assim que nasceu, mandou ela embora sem um centavo e deu a criança para uma família em outro estado. Helena nunca mais viu o filho. Ela me contou isso e me fez jurar que eu nunca revelaria. Disse que se o coronel descobrisse que ela tinha falado, ele mataria ela e a família dela. Eu jurei. Guardei aquele segredo como se fosse meu. Helena sumiu do vilarejo logo depois. Ouvi dizer que foi para Goiânia tentar recomeçar a vida. Aquela história ficou guardada dentro de mim como uma brasa. Eu sabia a verdade. O coronel não era estéril. Ele tinha tido filho, com Helena. Um filho que ele escondeu, negou, apagou da história para preservar sua honra e seu casamento. E agora ele ia matar Beatriz, porque ela supostamente não conseguia dar filho para ele. A mentira era dele. Sempre foi. Mas revelar isso significava desafiar o homem mais poderoso da região. Significava assinar minha sentença de morte, porque o coronel não perdoava quem o expunha. Passei a sexta-feira inteira numa agonia crescente. Fumei um maço inteiro de cigarro. Não consegui comer. O estômago estava fechado, a garganta apertada. Andei pela fazenda como alma penada, indo de um canto para o outro sem propósito. O gado me olhava com aquela indiferença típica dos animais que não entendem as angústias humanas. À tarde, entrei na casa e fui até o quarto que tinha sido de Mariana e meu. Abri o guarda-roupa e peguei a caixa de sapatos que ficava no fundo, embaixo de cobertores velhos. Dentro tinha poucas coisas. Nossa certidão de casamento, algumas fotos, uma carta que ela tinha escrito para mim no aniversário, um sapatinho de bebê que ela tinha comprado antes de morrer. Peguei a foto de casamento e fiquei olhando. Mariana sorria, linda no vestido branco simples. Eu ao lado, sério mas feliz, de terno emprestado. Segurei a foto com as duas mãos e falei baixinho, como se ela pudesse ouvir. Disse que ia fazer uma coisa perigosa, que talvez eu não voltasse, que se ela estivesse me vendo de algum lugar, pedisse a Deus para me dar coragem. Coloquei a foto de volta na caixa, fechei o guarda-roupa e saí do quarto com os olhos ardendo. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Fiquei na varanda fumando, olhando o céu, sentindo o vento frio bater no rosto. Pensei em tudo que eu ia perder. A fazenda que era minha herança de família, a paz, por mais dolorosa que fosse, a vida, talvez. Pensei também no que eu ganharia, a possibilidade de olhar no espelho sem sentir vergonha, a chance de impedir uma injustiça, a honra de fazer o que era certo mesmo quando era impossível. Dormi mal, acordei cedo. Sábado tinha chegado, o dia da execução. Tomei banho, vesti calça jeans limpa, camisa de botão, botina. Passei a mão no cabelo molhado tentando arrumar. Olhei no espelho e vi um homem cansado, marcado, assustado, mas determinado. Peguei a caminhonete e segui para o vilarejo. A estrada nunca pareceu tão longa. Cada curva, cada buraco, cada árvore seca na beira do caminho parecia um obstáculo.
O sol já estava alto, furioso, queimando tudo. Minha camisa grudava nas costas de suor. As mãos tremiam no volante. Eu não tinha plano. Não sabia o que ia dizer exatamente, como ia dizer. Só sabia que tinha que falar. Que tinha que revelar a verdade na frente de todo mundo, antes que fosse tarde. Mesmo que isso custasse tudo. Quando cheguei ao vilarejo, percebi que estava lotado. Tinha gente que eu nunca tinha visto, de vilarejos vizinhos, de fazendas distantes. Todo mundo tinha vindo assistir à execução, uns por medo do coronel, outros por curiosidade mórbida. A praça estava cercada de gente. No centro, debaixo da árvore maior, tinham montado um tablado de madeira. E da árvore pendia uma corda grossa com um nó de laço já preparado. Estacionei a caminhonete longe e desci com as pernas bambas. Caminhei devagar até a borda da multidão, tentando ver o que estava acontecendo. O coração batia tão forte que parecia que ia estourar. A boca estava seca, as mãos suavam frio. Era meio-dia. A execução ia começar. A multidão se abriu quando os capangas do coronel chegaram. Eram 4 homens grandes, armados, de óculos escuros e expressão vazia. No meio deles vinha Beatriz, magra demais, pele pálida, cabelo preso num coque bagunçado. Vestia um vestido simples, azul desbotado, sujo de terra, os pés descalços, as mãos amarradas na frente do corpo. Ela andava devagar, tropeçando, como se não tivesse força nas pernas. Atrás deles vinha o coronel Augusto Medeiros. Nunca tinha visto ele de perto. Era alto, ombros largos, barriga de quem come bem. Usava chapéu de couro caro, camisa branca impecável, calça jeans nova, bota de jacaré. Tinha o rosto vermelho de quem passa muito tempo no sol e bebe muito uísque. Bigode grisalho bem aparado, olhos pequenos e duros que não demonstravam nada. Ele subia no tablado como quem sobe num palco, dono do momento, dono de tudo. A multidão ficou em silêncio, um silêncio pesado, sufocante. Só se ouvia o vento sacudindo as folhas secas e o choro abafado de algumas mulheres. Homens olhavam para o chão, constrangidos, mas imóveis. Crianças agarravam as saias das mães sem entender o que estava acontecendo. O padre do vilarejo estava lá, um homem velho de batina preta gasta. Ele tremia visivelmente, segurando um terço entre os dedos, os lábios se movendo em oração silenciosa. Estava ao lado do tablado, mas não em cima dele. Nem ele tinha coragem de oficiar aquilo. Os capangas colocaram Beatriz em cima de um banquinho de madeira embaixo da corda. Ela olhava para o chão, os ombros caídos, sem reação. Uma mulher derrotada, quebrada, esperando o fim. Um dos homens pegou a corda e começou a colocar ao redor do pescoço dela. Foi nesse momento que ela ergueu os olhos e me viu. Não sei como, no meio de tanta gente, seus olhos encontraram os meus. Mas encontraram. E naquele olhar tinha tudo o que eu precisava ver. Medo, dor, súplica, mas também dignidade. Uma dignidade silenciosa de quem já tinha sofrido demais e não ia implorar. Ela apenas me olhou e aquele olhar disse: "Alguém sabe que eu não mereço isso." O coronel começou a falar, voz alta, segura, cheia de autoridade falsa. Disse que aquela mulher tinha falhado em seu dever mais básico como esposa, que tinha tido 5 anos para dar um herdeiro e não conseguiu, que era estéril, inútil, uma vergonha para o nome dele, que a execução era necessária para mostrar que ninguém podia falhar com ele e sair impune. Que isso era um aviso para todos os presentes. Quem não cumpre, paga. A multidão ouvia em silêncio. Ninguém aplaudia, mas ninguém protestava. O medo era uma força física ali. Dava para sentir no ar, pesada como o calor. Eu estava na beira da multidão, suando frio, o coração martelando, a voz presa na garganta. Sabia que tinha segundos apenas. Se eu não falasse agora, seria tarde. Foi quando lembrei de Mariana. Lembrei dela morrendo nos meus braços por falta de hospital. Lembrei do bebê que nunca nasceu. Lembrei de todos os silêncios que eu tinha engolido nos últimos 6 anos. E soube que não podia engolir mais um. Dei um passo à frente, depois outro. A multidão começou a se afastar, abrindo espaço.
As pessoas olhavam para mim como se eu fosse louco. Talvez eu fosse. Continuei andando até estar bem na frente do tablado visível para todos. O coronel parou de falar e olhou para mim. Seus olhos se estreitaram. Ele não me reconhecia. Eu era insignificante demais para estar na memória dele. Mas sabia que alguém estava desafiando o momento dele. E isso já era imperdoável. Quem é você? Ele perguntou, a voz cortante. Minha garganta estava seca. A voz saiu rouca, baixa. Tive que limpar a garganta e tentar de novo. Sou ninguém, respondi. Só um fazendeiro daqui da região. Então volte para seu lugar e fique quieto. Não posso. O silêncio ficou ainda mais denso. As pessoas prenderam a respiração. Beatriz me olhava do tablado, os olhos arregalados. O coronel desceu um degrau, ficando mais próximo de mim. Os capangas colocaram as mãos nas armas. Você não pode o quê? Ele perguntou devagar, cada palavra carregada de ameaça. Olhei para Beatriz. Depois olhei para o coronel. Senti o suor escorrer pelas costas. Senti minhas pernas tremerem. Mas também senti uma clareza que não sentia há anos. Sabia o que tinha que fazer. E ia fazer. Não posso deixar o senhor matar essa mulher por uma mentira, falei, a voz mais firme agora. O coronel deu uma risada curta, seca. Alguns homens da multidão riram junto, nervosos. Ele cruzou os braços e me olhou como se olha para um inseto. Mentira! Que mentira! A mentira de que ela é estéril. O sorriso dele desapareceu. Os olhos ficaram perigosos. Ele deu mais um passo na minha direção. Escolha bem suas próximas palavras, fazendeiro. Porque elas vão decidir se você sai daqui vivo ou não. Eu podia ter voltado atrás, podia ter pedido desculpa, baixado a cabeça, corrido para a caminhonete e nunca mais voltado. Podia ter salvado minha vida, mas aí eu teria que viver com isso. E eu já tinha vivido com silêncios demais. Ela não é estéril, repeti, agora mais alto para que todos ouvissem. Ela nunca foi. O problema nunca foi dela. Do que você está falando? O coronel rosnou. Respirei fundo. Era agora. Não tinha volta. O senhor teve um filho, coronel, há 8 anos, com uma moça chamada Helena, que trabalhava na sua casa. O senhor abusou dela até ela engravidar. Quando o bebê nasceu, o senhor arrancou a criança dela e mandou embora. Deu o filho para uma família em outro estado para esconder o que fez. Então o senhor sabe muito bem que não é estéril. E essa mulher, apontei para Beatriz, está sendo morta por uma mentira que o senhor criou para preservar sua honra falsa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém se mexia, ninguém respirava. O coronel estava pálido agora, os punhos cerrados, o rosto contorcido de raiva. Os capangas tinham sacado as armas e apontavam para mim, mas não atiraram, porque todos tinham ouvido, e todos sabiam que verdades, uma vez faladas em voz alta, não podem ser apagadas. O coronel subiu de volta no tablado e ficou cara a cara comigo, mesmo estando mais alto. A voz saiu baixa, sibilante. Você assinou sua sentença de morte. Pode ser, respondi. Mas pelo menos vou morrer sabendo que fiz o certo. O senhor vai viver sabendo que é um mentiroso, um covarde e um assassino. Ele ergueu a mão para me bater, mas foi quando aconteceu algo que ninguém esperava. O padre deu um passo à frente. O padre era um homem velho, franzino, de costas curvadas e mãos trêmulas. Devia ter seus 70 e poucos anos, tinha batizado metade das pessoas ali presentes, casado seus pais, enterrado seus avós. Era uma figura respeitada, mas impotente. Não tinha poder real, só o poder moral da batina que vestia. E durante anos, esse poder tinha sido insuficiente para conter a violência do coronel. Mas naquele momento, quando o velho deu um passo à frente com o terço nas mãos trêmulas, algo mudou no ar. É verdade, ele disse, a voz fraca, mas clara. O que esse homem falou é verdade. A multidão soltou um suspiro coletivo. O coronel se virou para o padre como se tivesse sido esfaqueado pelas costas. A mão ainda estava erguida, mas agora não sabia mais em quem bater. O quê? Ele grunhiu.
O padre engoliu seco, o pomo de Adão subindo e descendo no pescoço magro. A batina preta estava encharcada de suor. Ele apertou o terço entre os dedos até os nós ficarem brancos, mas não recuou. Helena veio me procurar antes de ir embora, ele disse, cada palavra custando um esforço visível. Veio confessar, contou tudo, o abuso, a gravidez, o filho que foi tirado dela. Ela me fez jurar sigilo confessional, e eu mantive esse juramento todos esses anos. A voz dele tremeu. Mas não posso mais ficar em silêncio enquanto uma inocente é assassinada por uma mentira. Deus me perdoe, mas prefiro quebrar o sigilo do que carregar essa morte na consciência. As palavras caíram sobre a praça, como pedras jogadas numa água parada. Ondas de choque percorreram a multidão. Pessoas começaram a sussurrar. O coronel ficou vermelho, depois roxo. Os olhos saltavam das órbitas. Ele apontou um dedo grosso para o padre. Você está mentindo, está conspirando com esse desgraçado para me difamar. Não estou mentindo. O padre respondeu com uma firmeza que surpreendeu até ele mesmo. E o senhor sabe disso, o senhor sempre soube. Carregou essa culpa durante todos esses anos e agora quer transferi-la para uma mulher inocente. Mais pessoas começaram a falar. Um murmúrio baixo cresceu na multidão. Algumas mulheres choravam abertamente agora. Homens trocavam olhares. A narrativa do coronel, a história que ele tinha construído cuidadosamente, começava a desmoronar diante de todos. Beatriz continuava no tablado, a corda ainda ao redor do pescoço, mas agora havia algo diferente em sua postura. A cabeça estava erguida, os olhos brilhavam com lágrimas, mas não de desespero, de algo parecido com esperança. Um dos capangas sussurrou algo no ouvido do coronel. Ele acenou que não com a cabeça, violento, mas estava perdendo o controle da situação e sabia disso. A multidão não era mais uma plateia passiva. Tinha se tornado testemunha de algo maior do que uma execução. Tinha se tornado testemunha da verdade. Foi quando outra pessoa saiu da multidão. Um homem de meia idade, chapéu de palha, camisa rasgada nos ombros. Eu não o conhecia, mas ele falou alto. Eu também sabia, disse. Minha irmã trabalhava na fazenda do coronel na mesma época que Helena. Ela viu tudo. Viu o coronel forçar a moça. Viu Helena chorar. Minha irmã foi mandada embora uma semana depois com ameaça de morte se falasse alguma coisa. Mas agora eu não posso mais ficar calado. Outra voz se levantou. Uma mulher idosa, de vestido florido e lenço na cabeça. E todo mundo sabe que o problema não é dela. Ela apontou para Beatriz. Todo mundo sabe que existem homens que não conseguem gerar filhos, mas ninguém fala porque homem não pode ser questionado. Mas agora está mais que provado. Ele teve filho com Helena e nenhum com a esposa legítima. Onde está a esterilidade dela? A multidão começou a se agitar. O medo ainda estava lá, mas algo mais forte estava surgindo. Indignação. Raiva contida durante anos, a sensação coletiva de que tinha acontecido injustiças demais em silêncio. O coronel percebeu que estava perdendo. Fez um sinal para os capangas. Eles se aproximaram dele, formando um círculo protetor, mas não ousaram atirar. Porque atirar agora seria admitir derrota, seria confessar que tudo que eu e o padre tínhamos dito era verdade. Vocês vão pagar por isso. O coronel rosnou, a voz cheia de veneno. Todos vocês. Vou destruir cada um que abriu a boca hoje. Mas ninguém parecia mais com medo. Ou talvez o medo fosse menor que a necessidade de fazer o que era certo. Mais vozes se ergueram. Mais pessoas começaram a contar histórias de abuso, de violência, de injustiças que tinham sofrido nas mãos do coronel e sua gente. Era como se uma represa tivesse se rompido e anos de silêncio finalmente encontrassem voz. Olhei para Beatriz e nossos olhos se encontraram novamente. Ela estava chorando agora, mas não de tristeza. Era alívio, incredulidade.
A corda ainda estava em seu pescoço, mas ela já não estava sozinha. A praça inteira tinha se tornado sua defensora. O delegado do vilarejo, que tinha ficado escondido na multidão até agora, finalmente se manifestou. Era um homem gordo, suado, comprado há muito tempo pelo coronel. Mas até ele percebeu que o vento tinha mudado. "Coronel", ele disse, a voz insegura, "acho melhor interromper isso aqui. Tem muita gente falando. Pode virar caso para a Justiça Estadual. Melhor não complicar mais." O coronel olhou para o delegado com ódio puro, mas sabia que não tinha escolha. Se insistisse em enforcar Beatriz agora, diante de tantas testemunhas falando contra ele, seria linchado ali mesmo. Ou pior, viraria caso de polícia de verdade, investigação, escândalo. E homens como ele só têm poder enquanto mantêm o controle da narrativa. Ele acenou para um dos capangas. O homem subiu no tablado e tirou a corda do pescoço de Beatriz. Ela quase caiu, as pernas não a sustentavam. Duas mulheres da multidão correram para ajudá-la, amparando-a enquanto ela descia do tablado. O coronel desceu também lentamente, os capangas ao redor. Ele passou por mim e parou. Ficamos frente a frente. Ele era mais alto, mais forte, mais rico, mais poderoso. Mas naquele momento foi ele quem desviou o olhar primeiro. "Isso não terminou", ele sussurrou só para eu ouvir. "Sim", respondi. "Terminou." Ele cuspiu no chão perto dos meus pés e seguiu para a caminhonete dele. Os capangas o seguiram. Entraram nos veículos e saíram levantando poeira, buzinas berrando, pneus cantando na terra. A multidão se abriu para deixá-los passar, mas não em reverência, em desprezo. Quando eles sumiram na estrada, o silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente. Não era mais o silêncio do medo. Era o silêncio de quem acabou de testemunhar algo histórico e ainda está processando. As pessoas começaram a se dispersar devagar. Alguns vinham me cumprimentar, apertar minha mão, me agradecer. Eu mal conseguia responder. Estava exausto, tremendo, suado. O padre me deu um abraço apertado. "Que Deus te abençoe, filho", ele disse. "Você fez o que eu deveria ter feito há anos." Olhei para Beatriz. Ela estava sentada na beira do tablado agora, amparada por algumas mulheres que lhe ofereciam água. Nossos olhos se encontraram uma última vez. Ela acenou com a cabeça, um gesto pequeno, mas carregado de significado. "Obrigada." Eu devolvi o aceno. Não precisávamos de mais palavras. Voltei para a caminhonete com as pernas bambas. Entrei, fechei a porta e fiquei ali, sentado no banco quente, as mãos no volante, tentando acreditar no que tinha acabado de acontecer. Tinha desafiado o coronel Augusto Medeiros, tinha revelado a verdade e tinha sobrevivido, mas eu sabia que isso não tinha terminado. Homens como o coronel não perdoam, não esquecem. Eu tinha feito um inimigo poderoso e teria que viver com as consequências disso. Liguei a caminhonete e comecei a dirigir de volta para a fazenda. A estrada de terra se esticava à frente, ondulando no calor. Olhei pelo retrovisor e vi o vilarejo ficar cada vez menor, até sumir completamente. Era como se tivesse deixado uma vida inteira para trás naquela praça. E talvez tivesse mesmo. Os primeiros dias depois da execução interrompida foram os mais tranquilos. Tranquilos demais. Eu esperava uma retaliação imediata do coronel. Esperava que ele mandasse seus capangas na calada da noite, que queimasse minha lavoura, que matasse meu gado. Mas nada aconteceu. A fazenda continuava isolada, o gado continuava pastando, as cercas continuavam precisando conserto. Tudo igual. E isso me deixava mais nervoso do que qualquer ameaça direta. Porque eu conhecia homens como o coronel Augusto. Eles não atacam no calor da raiva. Eles esperam, planejam, atacam quando você menos espera, da forma mais dolorosa possível. E a espera é parte da tortura. Passei aqueles dias trabalhando na rotina da fazenda, mas sempre olhando por cima do ombro. Qualquer barulho diferente me fazia parar e escutar. O vento balançando uma porteira, um galho quebrando longe,
o mugido mais alto de uma vaca. Tudo virava ameaça na minha cabeça. Comecei a dormir pouco de novo, mas agora não era a solidão que me mantinha acordado. Era o medo concreto de que eu não veria o amanhecer. Na quinta-feira seguinte, recebi um aviso. Foi discreto, como essas coisas sempre são por aqui. O rapaz do mercado, que fazia entregas nas fazendas da região, apareceu com meu pedido mensal. Enquanto eu ajudava a descarregar, ele falou baixinho, sem me olhar nos olhos. Seu nome está na lista negra, disse. Ninguém vai mais vender nada para o senhor. Ordem do coronel. Ração, sal, remédio para o gado, combustível. Nada. Desculpa. Senti o estômago apertar. Lista negra. Era assim que o coronel destruía seus inimigos. Não com violência direta, mas com isolamento econômico. Cortava todos os fornecimentos, impedia vendas, bloqueava crédito, estrangulava devagar até a pessoa não ter escolha, a não ser vender tudo e ir embora. Ou morrer de fome na própria terra. Entendo, foi tudo o que consegui dizer. O rapaz terminou de descarregar rápido, como se ficar muito tempo na minha fazenda fosse perigoso para ele também. Entrou na caminhonete e saiu sem olhar para trás. Vi a poeira subindo na estrada e soube que aquele tinha sido meu último fornecimento. Fiz um cálculo mental. Tinha ração para o gado por mais umas 3 semanas, se racionasse. Depois disso, teria que soltar os bichos no pasto e torcer para eles sobreviverem só com capim seco. Combustível para a caminhonete tinha para uns 15 dias. Comida para mim, talvez um mês. Não era muito tempo. Nos dias seguintes, a sensação de cerco aumentou. Quando fui ao vilarejo comprar mantimentos, as portas das lojas se fechavam quando eu me aproximava. As pessoas desviavam o olhar na rua. O dono do bar, onde eu às vezes tomava uma cerveja, me disse que eu não era mais bem-vindo. Mesmo o padre, que tinha ficado do meu lado na praça, agora evitava encontros. Ele tinha feito o certo naquele dia, mas agora estava pagando o preço também. Tinha sido transferido para outra paróquia, para longe, uma punição velada por ter desafiado o coronel. Voltei para a fazenda com uma sensação de isolamento que ia além da solidão que eu já conhecia. Antes, eu era solitário por escolha, por dor. Agora eu estava sendo ativamente excluído, transformado em pária, marcado como exemplo do que acontece com quem desafia os poderosos. Foi numa manhã de sexta-feira, 2 semanas depois da execução interrompida, que eu vi a fumaça. Estava consertando uma cerca nos fundos da propriedade quando senti o cheiro. Fumaça de madeira queimando, muita fumaça. Larguei o martelo e o arame e corri para um ponto mais alto do terreno. Do alto do morro vi. O galpão de ferramentas estava pegando fogo. Corri de volta para a casa, pulei na caminhonete e dirigi como louco até o galpão. As chamas já tomavam metade da construção de madeira velha. Lá dentro tinha tudo: ferramentas, material de cerca, celas, equipamentos que tinham sido do meu pai e do meu avô. Tentei entrar para salvar alguma coisa, mas o calor era intenso demais. A fumaça negra sufocava. Tive que recuar, tossindo, os olhos ardendo. Fiquei ali parado, impotente, vendo tudo queimar. Não tinha água suficiente para apagar aquilo. Não tinha vizinhos para chamar ajuda. Era só eu, o fogo e o silêncio do sertão. Levou 2 horas para o galpão virar cinzas. Quando as chamas finalmente se acalmaram, só sobraram vigas carbonizadas e metal retorcido. Andei entre os destroços ainda quentes e encontrei o que procurava. Um pedaço de pano. Peguei com cuidado. Era um trapo embebido em gasolina, queimado pela metade. Incêndio criminoso. Alguém tinha vindo durante a noite e tocado fogo propositalmente. Não precisava de muito para imaginar quem tinha mandado. O recado era claro. Eu podia ter vencido naquele dia na praça, mas a guerra ainda não tinha terminado. E eu estava perdendo. Naquela noite, sentei na varanda com a espingarda calibre 12 do meu pai no colo. Era uma arma velha, mas bem conservada. Tinha 2 balas. Só 2. Não ia ser suficiente se viessem vários homens armados, mas era melhor que nada.
Fumei cigarro atrás de cigarro, olhando a escuridão ao redor da casa, esperando que a qualquer momento vultos armados surgissem das sombras. Mas ninguém veio, porque o coronel não precisava me matar. Ele estava me matando devagar, tirando tudo que eu tinha, isolando-me completamente. Era uma tortura mais refinada do que uma bala. Passei os dias seguintes numa paranoia crescente. Verificava o gado 3 vezes por dia, com medo de encontrar algum bicho envenenado. Trancava tudo à noite, empurrava móveis contra as portas. Dormia com a espingarda ao lado da cama e acordava ao menor ruído. A solidão que antes era meu refúgio tinha virado minha prisão. Foi quando ela apareceu. Era domingo de tarde, sol ainda alto, mas já inclinando para o oeste, quando ouvi o barulho de um motor na estrada. Peguei a espingarda e fui até a varanda. Uma caminhonete velha, cheia de ferrugem e amassados, parou no terreiro levantando poeira. Do lado do passageiro desceu uma mulher. Era Beatriz. Fiquei parado, a espingarda na mão, sem acreditar no que via. Ela estava diferente do dia da execução. Tinha ganhado um pouco de peso, o cabelo estava limpo e preso num rabo de cavalo. Usava calça jeans e blusa simples. Mas o que mais tinha mudado eram os olhos. Não eram mais olhos de quem estava esperando a morte. Eram olhos de quem tinha decidido viver. Um homem desceu do lado do motorista. Era o fazendeiro que tinha falado na praça, aquele cuja irmã tinha trabalhado com Helena. Ele acenou para mim com a mão. "Boa tarde", ele disse. "Trouxe a moça para falar com você." Desci da varanda devagar, ainda desconfiado. Apoiei a espingarda na parede e fiquei ali parado, sem saber o que dizer. Beatriz se aproximou alguns passos e parou, mantendo uma distância respeitosa. "Vim agradecer", ela disse, a voz baixa, mas firme. "Você salvou minha vida, arriscou a sua para salvar a minha. Eu tinha que vir agradecer pessoalmente." "Não precisa", respondi constrangido. "Fiz o que qualquer pessoa deveria ter feito." "Mas só você fez", ela insistiu. Os olhos dela brilhavam com lágrimas contidas. "Você foi o único que teve coragem. E agora está pagando o preço. Eu soube do incêndio. Soube que te colocaram na lista negra. Soube que está sendo perseguido." Não neguei. Não adiantava. Ela continuou. "Por isso eu vim. Não vim só agradecer, vim oferecer ajuda." Franzi a testa. "Ajuda? Como?" O fazendeiro que a tinha trazido se aproximou também. "Tem muita gente que ficou do seu lado naquele dia", ele explicou. "Gente que está cansada do coronel mandar e desmandar. A gente se reuniu e decidiu que não vamos deixar você cair. Trouxemos ração, sal, mantimentos. Está tudo na caçamba." Olhei para a caminhonete e vi os sacos empilhados. Senti um nó na garganta. Não estava acostumado com bondade, não depois de tanto tempo sozinho. "Eu não posso aceitar", disse, a voz falhando. "Vocês vão sofrer retaliação. O coronel já perdeu o poder que tinha", Beatriz interrompeu. "Depois daquele dia, a história se espalhou. Foi para os vilarejos vizinhos, para as fazendas, para as cidades. Todo mundo sabe a verdade agora. Ele ainda tem dinheiro, ainda tem terra, mas perdeu o respeito. Perdeu o medo que as pessoas tinham dele. E poder sem medo é poder pela metade." O fazendeiro concordou com a cabeça. "A gente não vai deixar ele destruir você. Você fez o certo. E quem faz o certo merece proteção, não punição." Fiquei em silêncio, processando. Era difícil acreditar que não estava mais sozinho, que tinha pessoas dispostas a ficar do meu lado, mesmo com os riscos. Depois de tanto tempo isolado, aquilo parecia irreal. Ajudamos a descarregar os mantimentos. Tinha ração suficiente para 2 meses. Sal mineral, sacas de arroz, feijão, café, açúcar, óleo. Mais do que eu teria conseguido comprar sozinho, mesmo antes do bloqueio. Quando terminamos, o fazendeiro disse que precisava ir, mas que voltaria na semana seguinte para ver como eu estava. Beatriz ficou. "Posso falar com você um pouco?" ela perguntou. "A sós?" O fazendeiro se despediu e foi embora. Ficamos os dois ali no terreiro, o sol começando a baixar,
as sombras se alongando. Ela olhava para a casa, para o pasto, para as árvores ao redor. Parecia estar avaliando o lugar. Você mora sozinho aqui há quanto tempo? Ela perguntou. 6 anos. Deve ser difícil. É. Ela se virou para mim. Eu não tenho para onde ir. O coronel me expulsou da fazenda dele. Não tenho família, não tenho dinheiro, não tenho nada. As mulheres que me acolheram são bondosas, mas não têm espaço. Ela respirou fundo. Eu vim propor algo. Deixa eu ficar aqui, trabalhando. Eu sei cozinhar, sei lavar, sei cuidar de galinha, de horta. Não vou ser peso. Vou ajudar. E assim você não fica sozinho. A gente se protege um ao outro. Fiquei olhando para ela surpreso. Não esperava aquilo. A ideia de ter alguém na casa, de quebrar a solidão que tinha sido minha companheira por tanto tempo, era ao mesmo tempo reconfortante e assustadora. Você tem certeza? Perguntei. Ficar aqui é perigoso. O coronel pode vir, pode mandar gente, pode. Eu sei, ela interrompeu. Mas ficar em qualquer lugar é perigoso agora. Pelo menos aqui eu sei que estou com alguém que fez a coisa certa. Alguém que arrisca a vida para fazer o que é justo. Ela deu um passo mais perto. Por favor, deixa eu ficar. Olhei para ela. Para os olhos que tinham visto tanta dor, mas que ainda tinham esperança. Olhei para a casa vazia atrás de mim, para a fazenda silenciosa, para a vida que tinha vivido nos últimos 6 anos. E soube que não queria mais viver assim. Pode ficar, respondi. Mas não como empregada, como alguém que vive aqui também, dividindo as coisas, ajudando um ao outro. Ela sorriu. Foi a primeira vez que vi ela sorrir. E mudou todo o rosto dela. A tristeza deu lugar a algo parecido com alegria. Obrigada, ela disse, a voz embargada. Você não sabe o que isso significa para mim. Acho que sei, respondi. Nós dois ficamos ali, no terreiro de terra batida, enquanto o sol se punha e o céu ganhava tons de laranja e roxo. Pela primeira vez em muito tempo, a solidão da fazenda não pesava tanto, porque agora tinha alguém para compartilhá-la. Naquela noite, Beatriz cozinhou. Fez um arroz com feijão simples, bateu ovo, fez um café fresco. Comemos na mesa da cozinha, trocando poucas palavras, mas com uma companhia que fazia tudo parecer melhor. Depois, ela lavou a louça enquanto eu fumava na varanda. Quando entrei de volta, ela tinha arrumado o quarto dos fundos, o quarto que eu tinha preparado para o bebê que nunca nasceu e que tinha virado depósito. Vou dormir aqui, ela disse. Se tudo bem para você. Tudo bem. Fomos dormir cada um no seu canto. Mas a casa não parecia mais vazia. O silêncio não era mais opressor, porque tinha vida ali, esperança ali, a possibilidade de recomeço. Os primeiros dias com Beatriz na fazenda foram estranhos. Estranhos de um jeito bom. Eu tinha esquecido como era dividir o espaço com alguém. O som de passos no chão de madeira, que não eram os meus, o cheiro de comida sendo preparada, uma voz que não era a minha ecoando pela casa. Era reconfortante e desconfortável ao mesmo tempo. Desenvolvemos uma rotina rápido. Eu acordava cedo e ia cuidar do gado. Ela acordava logo depois e preparava café. Tomávamos juntos na varanda poucas palavras, apenas a companhia. Depois eu ia para o pasto, e ela cuidava da casa, da pequena horta que começou a fazer nos fundos, das galinhas que o fazendeiro vizinho tinha trazido de presente. À tarde, trabalhávamos juntos quando precisava, consertando cerca, limpando o curral, organizando as coisas. À noite jantávamos e conversávamos. No começo eram conversas superficiais, sobre o tempo, sobre o gado, sobre os planos para a horta. Mas aos poucos foram ficando mais profundas. Ela me contou sobre a vida dela antes do coronel. Tinha crescido pobre, numa cidadezinha pequena no Maranhão. Os pais tinham morrido quando ela era nova e ela tinha ido trabalhar como empregada em várias casas. Foi assim que o coronel a encontrou, durante uma viagem de negócios. Ele a viu, decidiu que a queria e simplesmente a levou. Não foi pedido de casamento, foi uma ordem. Ela tinha 17 anos.
Os 5 anos de casamento foram um inferno. Ele a tratava como propriedade, não como esposa. Batia quando estava bêbado, humilhava na frente dos empregados e a culpava constantemente por não engravidar, como se fosse escolha dela. Ela tinha tentado fugir 2 vezes. Das 2 vezes, foi pega e espancada, até que ele decidiu que ia fazer dela um exemplo e marcou a execução. Ouvi tudo em silêncio, sentindo uma raiva crescente por aquele homem, mas também uma admiração por ela, porque mesmo depois de tudo, ela não estava quebrada. Estava ferida, machucada, marcada, mas não quebrada. Eu também contei minha história, sobre Mariana, sobre o bebê que nunca nasceu, sobre os 6 anos de solidão, sobre como tinha aprendido a viver como um fantasma para não enfrentar a dor, sobre o dia em que soube da execução e decidi que não podia ficar calado mais. Você fez isso por mim, ela disse baixinho, uma noite enquanto estávamos sentados na varanda. Mas também fez por você, por ela, por você mesmo. Ela tinha razão. Eu tinha feito por todos nós, pelos que tinham sido calados, pelos que tinham sofrido em silêncio, pelos que tinham morrido injustamente. As semanas foram passando. O coronel não apareceu mais. Ouvi dizer que ele tinha se mudado para Goiânia, deixando a fazenda nas mãos de um administrador, que tinha virado motivo de piada nas cidades vizinhas, o homem poderoso que tinha sido desmascarado por um fazendeiro sem nome, que tinha perdido influência, contratos, respeito. Não era mais o homem que mandava na região. Era apenas mais um fazendeiro rico tentando reconstruir uma reputação arruinada. A lista negra foi quebrada aos poucos. Alguns comerciantes começaram a vender para mim de novo, envergonhados do que tinham feito. Outros nunca mais me atenderam e eu aprendi a viver sem eles. A rede de apoio que tinha se formado depois da execução interrompida se fortaleceu. Fazendeiros que antes tinham medo do coronel, agora falavam abertamente contra ele. O delegado comprado foi substituído. Um novo padre chegou ao vilarejo, mais jovem, mais corajoso. As coisas estavam mudando, devagar, como tudo muda no sertão, mas mudando. Numa manhã de domingo, 3 meses depois que Beatriz tinha chegado, acordei com um cheiro diferente, bolinho de chuva. Ela estava fazendo bolinhos de chuva na cozinha, coisa que eu não comia desde que Mariana tinha morrido. Levantei e fui até lá. Ela estava na frente do fogão a lenha, o cabelo preso, as mãos polvilhadas de farinha. "Bom dia", ela disse sorrindo. "Achei que você merecia um café especial hoje." "Por quê?" "Porque sim, porque você me salvou, porque estamos vivos, porque o sol nasceu de novo." Nos sentamos na varanda e comemos os bolinhos ainda quentes, tomando café preto. O gado mugia ao longe. As cigarras cantavam. O vento balançava o capim. Era uma manhã normal de domingo no sertão, mas para mim era extraordinária, porque tinha companhia, porque tinha vida, porque tinha esperança. Olhei para Beatriz e vi que ela também me olhava. Ficamos assim por um tempo, sem palavras, apenas entendendo. Entendendo que às vezes a vida coloca pessoas no nosso caminho quando mais precisamos. Que às vezes fazer a coisa certa custa tudo, mas também devolve tudo. Que às vezes o amor não vem com fogos de artifício e declarações, mas com silêncios compartilhados e manhãs tranquilas. "Obrigado", ela disse de repente. "Por quê?" "Por ter me dado um lar, por ter me dado dignidade de volta, por ter me lembrado que eu sou humana, não propriedade." "Obrigado você", respondi, "por ter me lembrado que ainda dá para viver, que ainda dá para sentir, que ainda dá para ter esperança." Ela estendeu a mão e tocou a minha. Foi um toque simples, breve, mas carregado de significado. Não era paixão, não ainda, talvez nunca, mas era conexão, era cuidado. Era 2 sobreviventes encontrando um ao outro no meio das ruínas. O toque dela ficou ali por alguns segundos, depois se afastou, como quem respeita o tempo das coisas. Não houve promessa, nem juramento. Não precisou. Algumas verdades não se dizem em voz alta, se constroem no dia a dia. Naquela tarde, seguimos a rotina.
Eu fui ver o gado, ela ficou na horta. O mundo não tinha parado para celebrar nossa pequena vitória, e isso estava tudo bem. A vida seguia, simples, dura e bonita como sempre foi no sertão. À noite, antes de dormir, ouvi Beatriz apagar a luz do quarto ao lado. Pela primeira vez em muitos anos, não senti o peso do silêncio. Ele não era vazio, era descanso. Entendi ali que eu não tinha salvado Beatriz apenas do coronel. Tinha salvado os dois de um destino de medo e solidão. E ela, sem perceber, tinha me salvado de virar pedra por dentro. Não sabíamos o que o futuro guardava. Talvez ficássemos juntos. Talvez a vida seguisse outros caminhos. Mas pela primeira vez desde a morte de Mariana, o amanhã não me assustava. Porque naquela casa simples, naquela fazenda esquecida pelo poder, duas histórias quebradas tinham encontrado abrigo. Não para apagar o passado, mas para seguir em frente com ele. E isso, para mim, já era mais do que eu jamais pensei que teria de novo.